Hello, seja bem-vindo ao canal Facilitando Biologia e Química. Aqui é o Ednar Sumbanze. Nós vamos resolver este exame de 2022, o exame extraordinário de Biologia. Portanto, se inscreva e ative o sininho das notificações, de modo com que você possa receber mais partes da resolução deste exame e mais vídeos relacionados com a Biologia e Química. Vamos logo para o exercício número 1. Qual é o ramo da Biologia que estuda a célula? A alternativa correta aqui é a alternativa B, que diz a citologia. Temos a alternativa A, que diz botânica, botânica estuda as plantas. Fisiologia C, que estuda o funcionamento do organismo. E D, temos a histologia, que estuda os tecidos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B para o número 1. E vamos para o número 2. Sladen e Swan realizaram estudos conjuntos e desenvolveram Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Desenvolveram a teoria celular. Nós temos postulado a teoria celular. Um dos postulados é que todo organismo é constituído por célula, que as células surgem de outras pré-existentes. Então, eles aí formularam a teoria celular. Vamos para o número 3. Ok? Número 3. A célula eucariótica e diferencia-se da célula procariótica pela presença do ou da... Então, vão se diferenciar pela presença da membrana nuclear. Presença da membrana nuclear, ok? Então, essa é a diferença entre célula eucariótica e célula procariótica. Isso que deve vir à tua mente sempre que nós falamos de célula procariótica e eucariótica. A célula eucariótica tem membrana nuclear e a sua informação genética estará organizada, enquanto a célula procariótica não tem membrana nuclear e a sua informação vai se encontrar difusa no citoplasma. Vamos para o número 4. A figura 1 representa um organelo celular. Qual é a função na célula? Ok? Nós queremos saber da função desse organelo. Primeiro, vamos identificar. Ao se identificar, conseguimos observar que é uma mitocôndria. Esta é uma mitocôndria. Uau! Você disse mitocôndria. Errou, não é uma mitocôndria. É um cloroplasto, ok? Vocês têm que saber diferenciar mitocôndria de um cloroplasto. Mas, apesar de serem semelhantes, existe uma certa diferença. Por que são semelhantes? É que surgiram quase da mesma forma. Existe uma teoria chamada de teoria endossimbiótica, que explica como é que surgiu o cloroplasto e a mitocôndria. Surgiram da mesma forma, são, na verdade, semelhantes, porque todos têm o DNA próprio. Mas, visto que é o cloroplástico, a alternativa correta será a alternativa A para o número 4. Será a alternativa 4, ok? A cloroplasto quer dizer realiza a fotossíntese. Essa é a função do cloroplasto, de realizar a fotossíntese. Vamos para o número 5. Os organelos celulares associados aos processos de respiração e síntese de proteínas são, respectivamente, vamos lá analisar aqui. Temos aqui processos de respiração. Respiração é mitocôndria. E síntese de proteínas, estamos a falar de ribossomas. Síntese de proteínas, ribossomas. Então, a alternativa correta é a alternativa C para o número 5. Vamos para o número 6. Qual é a etapa da respiração celular onde ocorre a oxidação da glicose até 2 moléculas de ácido pirúvico e 2 de ATP? Isso ocorre na primeira etapa da respiração celular, que é a etapa da glicólise. Na glicólise vai se quebrar a glicose em 2 moléculas, neste caso do piruvato ou ácido pirúvico, ok? Porque uma coisa muito interessante que você pode analisar aqui, o nome já diz, glico quer dizer açúcar, lise quer dizer quebra, logo oxidação e quebra é quase a mesma coisa que nós temos aqui. Então, na glicólise quebra-se a glicose e forma-se 2 moléculas de ácido pirúvico e 2 de ATP. Essa é a alternativa correta, a alternativa D. Vamos para o número 7. Qual é a sequência das fases da divisão celular por mitose? Então, por mitose, nós temos a
temos a profase, temos a metafase, anafase e telofase. Alternativa correta é a alternativa C. Vamos para o número 8. Qual é a fase da meiose 1 representada na figura? Então, você tem aqui cromossomos. Esses cromossomos estão alinhados no Equador, no plano equatorial, no Equador. Então, a alternativa correta será B, metafase. Metafase para o número 8. E vamos para o número 9. Qual é o tecido responsável pelo crescimento em altura dos vegetais? Será, neste caso, o meristema primário. Meristema primário. Pois o secundário é responsável pelo crescimento em espessura, em largura, enquanto o primário é responsável pelo crescimento em altura ou alongamento. Vamos para o número 10. Os tecidos meristemáticos têm a função, alternativa A, originar outros tecidos, C, proteger a planta, B, impedir a desidratação e D, promover a osmose. A alternativa correta é a alternativa A, originar outros tecidos. Essa é a função dos tecidos meristemáticos. Vamos para o número 11. O tecido vegetal com a função de secreção e armazenamento é o parênquima. Parênquima é que tem essa função de secreção e armazenamento. Parênquima é que vai armazenar as substâncias, também vai secretar. O que pode vir a armazenar o parênquima? Parênquima pode vir a armazenar o amido e outras substâncias. Portanto, colênquima e esclerênquima têm a função de sustentação e suber tem a função de revestimento. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos para o número 12. Como se designa o tecido responsável pelo transporte da seiva elaborada? Transporte de seiva elaborada, estamos a falar, neste caso, do floema. E floema tem outro nome, que é liber. Então, seiva bruta, estamos a falar de xilema. E xilema nós chamamos de lenho. Para xilema, chamamos de lenho. E vamos para o número 13. Qual é o tecido? Número 13 diz qual é o tecido com a função de proteção. Então, já mencionei lá em cima, será, neste caso, o suber ou a casca. É que tem a função de revestimento. E revestimento ou proteção. Vamos para o número 14. Quando uma raiz absorve a água e sais minerais, estes seguem o percurso, ok? Queremos o percurso, neste caso, da água e sais minerais quando são absorvidos, neste caso, pela raiz. Então, alternativa A temos endoderme, zona cortical e o floema. B temos endoderme, zona cortical e xilema. E lá C temos zona cortical, endoderme e floema. E D temos zona cortical, endoderme e xilema. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D para este número. É a alternativa D para o número 14, onde nós teremos zona cortical, endoderme e xilema. A zona cortical é também chamada de córtex. Portanto, a alternativa correta é D para o número 14. Vamos para o número 15. Número 15, vem aqui. O principal pigmento produzido pelos plastos que permite a captação da luz e a realização da fotossíntese é o OEA. A alternativa correta será, neste caso, a alternativa B, onde nós temos a clorofila. Vamos para o número 16. A fotossíntese é um processo de conversão, ok? Queremos saber o que é fotossíntese. Na fotossíntese, nós transformamos o dióxido de carbono e a água em glicose, ok? E neste caso, nós transformamos a energia luminosa em energia química. Então, vamos analisar as alternativas. A, vem ácido acético e dióxido de carbono. Está errado. Até aqui já temos a equação da fotossíntese aqui, ok? Esta é a equação da fotossíntese. Podemos analisar. Na equação da fotossíntese nós temos o que? Dióxido de carbono e água.
Portanto, aqui vem ácido acético e dióxido de carbono, está errado. B, glicose em dióxido de carbono, está errado. Mas transformamos nós aqui dióxido de carbono em glicose, está errado. C, energia química em energia luminosa, está errado. Nós não produzimos a energia luminosa, mas usamos a energia luminosa para produzir a energia química. Por exemplo, quando você tem lá o ATP, é energia química. Quando você tem o NADPH, que neste caso é a molécula de nicotinamida, adenosina, dinucleotídeo, fosfato, hidrogenase. Portanto, nós usamos energia luminosa para produzir energia química. A alternativa agora será a alternativa D. Número 17. Considera a reação química. Então, temos esta reação química aqui, que é a equação da fotossíntese. Sobre ela, é correto afirmar que a alternativa A é uma reação que não ocorre nos seres vivos. Está errado. Essa reação ocorre nos seres vivos, ocorre nas plantas. B, ocorre apenas em seres vivos unicelulares. Está errado. Dizer que ocorre apenas em seres vivos unicelulares está errado. Será dizer que ocorre simplesmente nas algas. Ok? Visto que as algas são unicelulares. Está errado. C, representa a equação básica da fotossíntese. Essa é a alternativa correta, é a equação da fotossíntese. Vamos para o número 18. Número 18, vamos lá. A fase química da fotossíntese ocorre no... A alternativa correta é a alternativa C, ocorre nos estromos. Lembrando, nós temos aqui no canal uma aula sobre a fotossíntese. Vou deixar na descrição do vídeo. Portanto, a fase química ocorre nos estroma. E a fase fotoquímica ou fase clara ocorre nos tilacoides, ok? Tilacoides. Então, aqui, fase fotoquímica, aqui, fase química. Número 19. Temos aqui o número 19. O processo da fotossíntese pode ser dividido em duas etapas, fotoquímica e química. São produtos finais dessas etapas, respectivamente. Portanto, o que nós vamos formar nessas duas etapas, o produto final é a glicose e o oxigênio, ok? É a glicose e o oxigênio. Podemos ver aqui nessa equação, na equação da fotossíntese, nós produzimos o quê? Glicose e oxigênio. Como é que foram produzidos a glicose e oxigênio? Foram produzidos através de duas etapas, a etapa fotoquímica e a etapa química. Então, a alternativa correta será essa aí, a alternativa C, glicose e oxigênio. E aqui devemos ver, vem oxigênio e glicose, mas essa não é a sequência. A sequência é glicose e oxigênio. Essa é a alternativa correta. Então vamos para o número 20. Sobre o processo da fotossíntese, é correto afirmar que A ou U. Então vamos analisar. Alternativa A. A água é fonte de oxigênio para a atmosfera. É verdade. A água é fonte do oxigênio para a atmosfera. Vamos lá observar essa equação. Este oxigênio que é produzido aqui na fotossíntese não vem do dióxido de carbono, mas sim vem da molécula da água. É isso que você deve saber, que é muito importante na fotossíntese, que o oxigênio produzido vem da molécula da água. Portanto, o vídeo termina por aqui, teremos a outra parte no próximo vídeo. Se inscreva e ative o sininho das notificações. Comente alguma coisa aí sobre este exame, se estava fácil, se foi difícil, e até a próxima.